Boa noite. Hoje a gente vai falar desse livrão aqui. Assim, eu tô numa fase agora que eu tô comprando mais livros de bolso. Pela portabilidade, são mais fáceis de levar. Esse aqui eu levei pra Garanhuns. E eu li ele na viagem pra Garanhuns. Ele tá bem surradinho já. Ele é um livro de sebo que eu comprei. E, cara, foi uma delícia ler esse livro aqui. Vamos lá, primeiro falar de Machado de Assis é bater. Bater na mesma tecla de muita gente. Você possivelmente já ouviu falar de Machado de Assis na escola, ouvindo de alguém e tal. E a pessoa sempre fala que é incrível, que é fenomenal tal. Você pensa, poxa, eu deveria ler e tal. Você começa a ler, aí tem uns anacronismos, tipo, tem coisas do passado. Porque, por exemplo, esse livro aqui ele foi escrito em 1900, pô. Há mais de um século atrás. Mas o que é que faz esse cara ser tão bom assim? Era uma pergunta que eu quis responder através desse livro, assim. Eu tentei ler Memórias Póstumas, mas eu não consegui, eu não lembro por qual motivo exatamente. Eu acho que é porque eu tava lendo assim, chegou semana de provas, eu parei de ler. Mas é um livro que ele é um autor, pelos dois livros que eu li até agora, só li esses dois livros dele até agora. Ele é um autor que ele entende muito bem o ser humano, assim. E não sei se você já ouviu falar daquele ditado que não existem experiências individuais. Parece que tudo que você já viveu, outras pessoas já viveram. E eu senti isso várias vezes lendo o livro. Eu senti que muitas vezes a forma como ele mostrava o mundo, a forma como ele mostrava a si mesmo, as decisões que ele tomava e as formas como ele percebia as coisas ao redor dele. Dele, digo, do protagonista, né? A gente tem a história de Bentinho nesse livro. Você se vê bastante nisso. E você se coloca a pensar e ele traz você para esse lugar de análise do autor, do personagem, né? Você se coloca na cabeça de Bentinho analisando, será que ele pensou isso? Será que é isso, é aquilo? E você percebe a natureza do relato. Porque Dom Casmurro ele é um relato. Ele não é um livro de um narrador onisciente que sabe de tudo. Ele é um relato de um personagem que esteve no livro. E um dos fatores que fazem esse livro fascinantes é a ambiguidade do final. Você já deve ter escutado, já deve ter entendido. Se você nunca leu, nunca soube nada, você pula para a parte final do vídeo, assim. Mas tem uma discussão que é se Capitu traiu ou não Bentinho. Essa discussão é bem recorrente. Para 100 anos de livro, preocupado com spoiler é complicado, mas tudo bem. E essa tem dois times que acreditam em duas coisas diferentes. E eu acho, sinceramente, acho que tem margem para interpretação para as duas coisas. E eu vou justificar a minha resposta. Primeiro de tudo, na teoria de que ela não traiu o Bentinho. Você vê na narrativa, a narrativa ela é feita de um ponto posterior. Então todo relacionamento é narrado de um ponto posterior, certo? E desse ponto posterior, você percebe que Bentinho ele está tentando te fazer entender que Capitu não era tão confiável assim. Que ela tinha aqueles ares, mas ela não era tão confiável assim. Que ele dá alguns relances de que ela não amava ele, de que ela era dissimulada, de que ela sabia bem esconder as coisas, ele era um cara muito inocente de tudo. E isso que ele quer plantar uma sementinha para conformar a ideia dele. E a partir disso, você percebe, então ela traiu. Mas você está vendo da perspectiva dele. Mas quanto aos fatos a que estiveram, ela foi devota em seu amor. Pronto, ela amou ele enquanto ele ainda estava no seminário. Ela foi fiel, ela permaneceu com a sua promessa, que fez e jurou. Mas
se o relato é verdade, se ele não omite coisas aqui, mas só as apresenta do jeito que ele quer, no final do livro tem a acusação que ele faz e que ela não nega. Ela entende a dor e se afasta. Meio que ela consente com aquilo. Tanto que quando eu li, eu fiquei pensando, mas por que há uma discussão? Parece que ela aqui já confessou o crime, já confessou esse pecado. E é fascinante o livro porque ele traz uma discussão desse nível. E você... Pronto, eu já sabia da discussão antes de ler. E a partir de todo o livro eu fui tentando procurar essa resposta e bater o martelo. Mas não consegui. Terminei o livro sem conseguir definir o que era exatamente. Mas de fato é um livro fascinante. As figuras que ele traz são figuras ao mesmo tempo poéticas e ao mesmo tempo muito realistas. Às vezes fico pensando nos olhos de Capitu, né? Ele fala desses olhos de ressaca. De ressaca no sentido de mar revolto. Os olhos que puxam você assim. É um livro de você ler e você pensar e depois ler mais um pouco. Então, cara, se você nunca leu, leia. É um livraço. Na realidade não é tão grande assim, mas é um livro muito importante pra tudo. Eu fiz um desenho nele aqui. E foi uma delícia ter lido. Então, Casmurro, já comprei a versão de bolso do Memórias Póstumas. E tá na pilha pra dar uma lida. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Uma boa noite e falou.